Oi, gente! Então, hoje nós vamos falar de outro assunto, que é uma coisa que eu tô planejando já há um tempinho falar. E é muito importante. Muito importante. Que é os cuidados que você tem que ter com o seu filho aqui no Canadá, para quando ele vai ficar sozinho em casa. Parece assim uma coisa meio utópica para nós que somos do Brasil, né? A gente não tem o hábito de deixar as crianças sozinhas em casa, mas aqui é uma coisa até que habitual. Né? É o primeiro ponto que a gente comentou aqui na nossa colinha, que está ligado diretamente à cultura canadense. Porque assim, primeiro de tudo, por que da cultura? Eles não são, em termos de família, assim, tão próximos. A partir do momento que eles se juntam e têm filhos, eles vão morar sozinhos. E eles têm pouco contato com os pais, no caso, as crianças, os avós. Então eles não têm o hábito de ficar deixando criança avó, na tia, no tio, que a gente faz. Aqui muito raro. É aquele conceito assim, quem quer casa, tem casa. Exato. Né? Peraí, me bananei inteiro. Quem casa... Quer casa. Quer casa. Então, se você quer casa, você tem que cuidar da sua casa. E isso inclui as crianças. Exatamente. Então, assim, é muito raro a gente ver avós com os netos ou tios, sabe? Madrinha, padrinho. Não, é muito raro. Então, assim, realmente... E as crianças ficam sozinhas em casa. Elas são muito autônomas. Né? São muito autônomas. Então, assim, a gente vê uma diferença muito grande, por exemplo, da Júlia, né? Quando ela chegou aqui... Era até engraçado. Eu lembro o primeiro dia da escola dela que teve alguém lá na escola, uma criança, uma amiguinha da escola, que ajudou ela a se vestir. Vestir a roupa de inverno e porque a Júlia não tinha esse hábito, né? Então, assim, se servir sozinho. Então, tem coisas que a gente tem dado mais autonomia pra Júlia, que é uma coisa bem diferente do que a gente encontra no Brasil. Mas é uma cultura deles aqui. Para começar, assim, você pode deixar seu filho em casa sozinho. Não existe uma idade legal para isso, mas existem riscos, né? Existe uma recomendação. Exato. E existe um bom senso, né? Exato. Então vamos começar por quem dá as recomendações. Se chama Conselho Canadense de Segurança, que é Conseil Canadien de la Sécurité, CCS. Então eles falam que a idade ideal para a criança ficar sozinha em casa, em termos de maturidade, é acima de 10 anos. Isso. Se ela for ficar em casa e cuidar de uma outra criança menor que ela, que seja acima de 12 anos. Então é importante ter essas duas réguas em mente, né? E eles recomendam também você não deixar a criança sozinha por mais de 2 horas. Então isso, o que significa esse tempo? Por exemplo, estamos aqui em casa, na correria, etc. Precisamos ir no mercado sábado, 3 horas da tarde, que é um inferno. E que a Júlia odeia. A Júlia odeia. Antes ela gostava, porque ela ia, passeava, ficava vendo as coisas. Agora esqueça, ela prefere ficar em casa. Uma boa pré-adolescente. Então, a gente consegue fazer a compra de mercado em torno de 1 hora e meia no máximo. E volta. Acabou. Então é o tempo que eles ficam sozinhos, em média. Eu tinha muito, com mãe brasileira, tinha muita aversão a essa ideia. Mas, infelizmente, é o que o Éder falou, é uma cultura canadense. Nós viemos para cá buscando segurança, né? Então, assim... E é uma segurança que a gente tem, deixar a Júlia sozinha em casa. É verdade. Tranquila. Eu não fico. Não, ninguém fica. Mas era uma coisa necessária. Então, assim, a gente recebeu um e-mail da escola o ano passado e depois esse ano, para que a Júlia fizesse um curso chamado Como Ficar Sozinho. Só para se situar a época, foi na 4ª série que ela recebeu esse e-mail. Que ela tá com 10 anos, né? Isso. E agora ela tá com 11. E daí, entre o começo da 5ª série e agora, ela já fez o... Então é um curso de um sábado, pelo menos o dela foi assim, inteiro, né? É um dia inteiro, um sábado o dia inteiro, no qual a criança vai ter acesso a um material como esse aqui, que é uma apostila que vai falando como é que ela tem que se comportar em caso de acidente, em caso de incêndio, em caso de que ela não deve ficar saindo na rua sozinha. Produtos que ela não pode mexer. Exatamente. Faca, essas coisas. Então tem toda uma orientação que ela faz o curso, e daí no final ela ganha um certificado. Isso. Emitida pela Cruz Vermelha. Pela Cruz Vermelha. Que é quem organiza o curso. Quem organiza esse curso. Então daí a Júlia fez esse curso, e daí lá eles dão as principais orientações para que ela possa ficar sozinha.
A nossa ideia desse curso, para nós, pelo menos, foi que nem o Éder falou, a gente precisa ir no mercado rapidinho, ou numa farmácia, às vezes ela já está deitada, para não tirar ela no frio, né? Então, assim, pouco tempo, né? A gente não vai deixar ela o dia inteiro sozinha Ou às em vezes casa. ela tem rotina de estudo, não vai tirar ela da rotina de estudo para ir fazer alguma coisa pra gente. Lembrando que a gente não tem a nossa família aqui, né? Não. Os nossos amigos também têm as correrias deles, que é mais complicado. Então, assim, a gente meio que foi obrigado a buscar algumas alternativas. É uma coisa muito habitual aqui, né? Justamente pela segurança pública aqui ser muito mais tranquila do que, por exemplo, no Brasil. Não, nossa casa não tem portão, não tem grade, é muito simples. É mais tranquilo, né? Uma coisa que a gente sempre observou aqui em termos de segurança é que sempre os vizinhos estão sempre bem atentos também, né? Então, assim, dificilmente, todo mundo conhece a Júlia, dificilmente, assim, ela sai na rua e o pessoal não fica de olho, ou, por exemplo, ela tá chegando da escola, ou saindo para ir para a escola, ele sempre sabe os horários, sabe? É muito engraçado, assim, eles cuidam bastante desse quesito. Então, era uma coisa que eu queria conversar sobre essa parte do curso. Obviamente, você tem o bom senso de não deixar teu filho sozinho quando ele é muito pequeno, né? Apesar que aqui eles ainda fazem isso também, quando eles são muito pequenos. Só que isso pode render uma punição severa. É isso aí. E é isso que eu vou falar. Existe aqui um negócio chamado Direction de la Protection de la Jeunesse, que é a Direção de Proteção ao Jovem, também conhecido como DPJ ou DPJ, como se fala aqui. Então, se o teu vizinho notar que você está deixando teu filho muito tempo sozinho em casa, ou você está saindo, por exemplo, passear com o teu cachorro e esquece da criança em casa, etc. Ou ela chega da escola e fica para fora porque você não deixou uma chave ou não deixou um vizinho autorizar a recebê-lo, esse pessoal pode denunciar você e você perde a guarda da criança. E aqui é uma coisa séria. Sem conversa. Então tome cuidado, porque vocês, pais, enquanto os seus filhos menores, vocês são responsáveis por eles. Sim. Ponto final, não tem conversa. É verdade. Então, assim, pontos que a gente gostaria de salientar quando a criança for ficar sozinha em casa sem ter o curso é: o que ela vai comer? Ela é capaz de fazer alguma comida para ela ficar algumas horas sozinha, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, contatos em caso de urgência. Como é que ela vai se comunicar com você ou com os telefones de urgência, né? Como é que ela vai se comunicar se ela não sabe falar francês direito, né? Então, são vários detalhezinhos que, para nós imigrantes, a gente precisou desenvolver para chegar ao ponto em que a Júlia fica tranquila sozinha. Tranquila entre aspas. Ela fica. Ela fica. Eu que não... E daí, lógico, conforme a cartilha que a Cris mostrou aqui, existe todo procedimentos de segurança que ela pratica nesse dia. Pratica de vez em quando na escola, né? Eles fazem na escola tem incêndio. Ela até já perguntou para nós, né? Se acontecer um incêndio aqui em casa, como é que vai acontecer? E, por exemplo, no Brasil não tem alarme de incêndio em casa. Aqui a gente tem 3. Tem 2 aqui em cima e 1 lá embaixo. Precisa, né? E daí como é que faz para desligar o alarme, se tocar o alarme? Por exemplo, a Júlia adora fazer o pãozinho na torrada dela. Só que se o pão ficar meio que atravessado ali, ele vai encostar na parte que esquenta e queima. E dispara o alarme. Como é que ela faz para desligar o alarme? Então tudo isso está incluso no curso, né? Eu acho que é isso que abrange tudo a questão de... pronto para ficarem sozinhas, é o nome do curso. Reta restrição. Muito importante, gente. E assim, eu vou pôr embaixo o link desse curso para quem tiver interesse. Não é um curso assim muito caro, né? E é legal assim porque eu acho que deixa a criança mais segura, sabe? Sim. Dela ter as orientações, as informações necessárias para se acontecer uma emergência, né? Minha preocupação assim, às vezes não é nem a gente sair de casa, mas por exemplo, o Éder saiu, foi andar de bicicleta e eu fiquei em casa e passei mal, desmaiei, né? Como é que a Júlia daí tem que se comportar? Então tem todas as orientações no curso justamente para que a criança se sinta mais confiável, né? Tenha mais confiança no que ela pode se portar quando ela estiver sozinha. E a gente já fez os testes, isso é importante também, fazer os testes gradativamente para ela ficar sozinha. Então, por exemplo, vamos sair ali 10 minutos. Na farmácia. 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Beleza, tranquilo. A gente ainda só não deixou ela em casa para nós dois irmos jantar e etc. Porque é aquela coisa,
dentro do nosso conceito, isso não é uma atividade essencial, né? É diferente de ir no mercado, ir numa farmácia e fazer qualquer outra coisa que seja importante para casa. E para vocês verem como às vezes eles não têm noção de tempo, criança não tem noção de tempo, no curso o instrutor perguntou quem que já tinha ficado mais de 2 horas sozinha. E ela levantou a mão, ela falou que ela já ficou muitas horas sozinha. Nunca tinha ficado. Nunca ficou. Dela contando, eu falei, Júlia, você nunca ficou mais de 2 horas? Mãe, fiquei aquela vez que vocês foram no mercado e demoraram. Eu falei, Júlia, a gente ficou 1 hora fora só, filha. Mas é que pra ela parecia um tempo enorme, né? Imagine a cara do instrutor. Deve ter achado que a gente abandonava a Júlia em casa. Isso. E lógico, lembrando que a Júlia é filha única. Então, se a criança tem irmãos, fica mais fácil ficar sozinho, mas mesmo assim não é recomendável porque são crianças e acidentes acontecem. Incêndio, né? Esse tipo de coisa aqui é bem comum porque é tudo de madeira, tudo você usa elétrico, né? Às vezes é a gás, ou às vezes o pessoal tem lareira, a lenha. Então, assim, facinho pra pegar fogo, né? Então é isso. É isso. Valeu, galera. Voltamos no próximo vídeo com mais informações úteis aqui do Canadá e curiosas que a gente também não conhecia. Isso aí. Tchau. Tchau.